Agora está configurando aqui. Oi, pessoal, boa noite. Vamos chegando. Boa noite. Boa noite. Agora são 7h01, no horário Salve o SUS. E para você que vai assistir a nossa live, a gente vai dar uns 5 minutinhos para quem quiser pegar uma água, se ajeitar no sofá, ficar confortável para assistir o nosso bate-papo aqui. Se quiser pegar uma água. Enquanto isso, eu vou apresentar a história do Salve o SUS, para aqueles que não conhecem. Ela é uma história de um projeto recente, e o Salve o SUS ele é uma organização independente que foi criada por jovens médicos e estudantes de faculdades e universidades públicas. E a nossa maior missão é defender e desmistificar o Sistema Único de Saúde para a população. Para quem não sabe ainda, o Sistema Único de Saúde ele é referência mundial. Muitos países não têm um sistema de saúde público que nem a gente tem. Conforme a Constituição Federal de 88, ela diz a seguinte frase: saúde é um direito de todos e dever do Estado. E contando um pouco da história, antes disso, a saúde ela era bem escassa, ela não era de acesso a todos. A saúde se limitava só aos trabalhadores vinculados às previdências sociais e às pessoas que tinham poder aquisitivo para pagar por isso. E aos demais cidadãos que não eram trabalhadores e não tinham poder aquisitivo, esse serviço ele era prestado por curandeiros, santas casas, mas não as santas casas que a gente conhece hoje. Eram freiras que se prestavam a cuidar de pessoas doentes, e algumas pessoas que tinham poder aquisitivo e se prestavam a ajudar outras pessoas em situação de vulnerabilidade. E o projeto Salve o SUS, ele existe com a principal razão, que é defender o que é de todos com uma sociedade unida e compartilhando do mesmo propósito. O Sistema Único de Saúde é inerente à vida da população brasileira. Foi ele que proporcionou acesso universal à saúde e sem discriminação de forma gratuita. E, por fim, né, o nosso papel é levar a todos os cidadãos que habitam o Brasil a grandeza do nosso sistema e fortalecer esse sistema que vem sendo sucateado cada dia mais. A gente quer trazer à tona a abrangência de tudo isso e a complexidade a partir da promoção da informação e do conhecimento de forma acessível. O conhecimento a gente vai trazer para todos, de forma didática e democrática. Salve o SUS! Por fim, essa é a história do Salve o SUS. Agora eu vou introduzir os convidados. Eu vou começar pela Maria Vitória. Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aí em casa assistindo a gente nessa sexta-feira. Boa noite a todos os convidados. Obrigada, Natália. Eu sou Maria Vitória, sou advogada, atuo também no apoio jurídico do projeto Salve o SUS. E a ideia dessa live, na verdade, ela vem da primeira live que a gente fez, que foi sobre aborto legal, né? Por conta do triste episódio que a gente viveu aqui no Brasil, do estupro da menina de 10 anos. E eu milito bastante, né, em prol dos direitos das mulheres, advogo também nessa área, e a gente percebe que no Brasil ainda existe uma grande dificuldade em se falar de aborto.
O tema da nossa live passada foi sobre o aborto legal, que nas hipóteses em que o aborto é permitido, né? Inclusive no Código Penal está expressamente permitido, que dirá então se a gente já tem dificuldade de falar do aborto legal, que dirá então a gente falar das outras hipóteses de aborto. E aí a gente percebe que se a gente tem tanta dificuldade para falar desse tema, a gente precisa então trabalhar em outra, né, no outro aspecto desse problema, na outra ponta. E aí, por conta de tudo isso, a gente vê, né, que os movimentos eles têm se organizado para falar, né, impulsionado por esse problema aí do aborto, para falar cada vez mais de educação sexual, né? Educação sexual, ela como um direito humano e como algo que tem que ser feito não só dentro de casa, pela família, mas na escola, principalmente, como um lugar acolhedor para acolher essas crianças. A gente viu aí, né, mais uma vez falando do caso da menina, que muitas vezes a grande maioria dos casos de abuso sexual, eles acontecem dentro da própria casa. 70% dos estupros que acontecem no Brasil, eles são cometidos contra jovens, contra crianças e adolescentes. Então, a escola ela precisa trazer para si também essa responsabilidade, ser um lugar para criar, para acolher essa criança, para que essa criança ela não seja abusada, ela não seja maltratada, para que ela tenha autonomia sobre o seu próprio corpo. Eu acho que é um pouquinho disso que a gente vai tratar aqui hoje. Obrigada, Maria Vitória. Agora eu passo a palavra para o Fábio, para ele se apresentar brevemente aqui no começo da nossa live. Olá, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu sou professor de Educação Física e pedagogo, né, dou aula na rede pública de ensino, e diante da situação que a gente vive e tudo mais, essa temática é tão atual e tão presente e importante na nossa vida, né, desde o nascimento até a fase adulta. Então, eu gostaria muito que as pessoas encarassem a temática e isso como algo natural, né? E que é tão difícil de ser encarado. Tem muito tabu em cima quando a gente fala de educação sexual. Então, é muito bacana que a gente venha aqui hoje discutir sobre esse tema, que é tão importante para as famílias e para a vida humana, né? Obrigada, Fábio. Agora, a Gabriela, por favor, pode se apresentar. Olá, boa noite a todos. Estou imensamente grata pelo convite de estar aqui. Eu conheço um pouco a Maria Vitória, né? Ela também, nós somos amigas particulares, então ela sabe também que eu milito bastante na causa da mulher e principalmente na causa da criança e do adolescente, né? Eu sou professora da rede municipal e psicopedagoga também. E esse é um tema, assim, de extrema importância, relevância da gente estar falando, porque hoje hoje isso é um tabu, né? A criança não pode, a educação sexual ela é vista como ensinar o sexo e não é isso, né? Então acho que é muito legal a gente explicar essa diferença na live, a gente está discutindo sobre isso, da criança entender o seu próprio corpo, né? Que isso é fundamental. E para que ela entenda também o que é certo e o que é errado com o corpo dela, né? O que pode e o que não pode, quem não pode, né? Então é muito legal a gente quebrar esse tabu aí. Eu tenho uma filha pequena e eu acho fundamental. Obrigada, Gabriela. E por fim, eu gostaria de apresentar a professora Jennifer. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigada pelo convite. Meu nome é Jennifer Garrido. Eu curso matemática na UF e dentre os cursos de educação inclusiva eu tenho a neuropsicopedagogia, que é onde eu trabalho um pouquinho sobre isso. Em relação à educação sexual, eu acredito que seja tão importante quanto para a saúde do corpo humano, como para prevenir situações dessa, e prevenir abusadores, ensinar que eles devem respeitar o corpo um do outro, porque antes de serem abusadores, eles foram crianças e foram pessoas que não sabiam o que era sexo. Então, acredito que seja necessário para todos os âmbitos. Obrigada, Jennifer. Agora,
Antes da gente começar todo o nosso bate-papo, a Jennifer, eu gostaria que vocês que estão assistindo, se vocês tiverem filhos, sobrinhos que estão com vocês, alguma criança que estiver na casa com vocês, chamem elas. Se elas não estiverem na casa com vocês, passa o link para a mãe, para o pai, para o tio, para mostrar para essas crianças, porque a gente vai ensinar um pouquinho para essas crianças o que é o corpo, um pouco de educação sexual, o que é parte íntima e o que não é, com a professora Jennifer. Vamos lá, Jennifer? Obrigada. A primeira coisa que nós devemos saber é como falar com as nossas crianças. Elas não entendem o que nós já conhecemos. Então, o nosso vocabulário, ele deve ser mais lúdico, deve ser mais brincalhão. Porque se a criança acreditar que a gente está dando um sermão ou, de certa forma, pressionando, ela não vai prestar atenção, tá? A primeira coisa que eu fiz foi pensar no semáforo do toque. Temos aqui uma criança indefinida, não é homem, não é mulher. O importante é saber onde pode ser tocado. A primeira coisa é, pode. O nosso corpo, ele tem uma grande diferença. Todo lugar só pode ser tocado se você deixar. Mas nós ainda precisamos ter a higiene, nós precisamos conhecer nossos amigos, nós precisamos de carinho. Vamos ver onde esse carinho é legal? A primeira coisa que a gente tem que pensar, onde que eu posso tocar, tia? Nós podemos tocar na mão do nosso amigo. Agora não, por causa do Covid, tá, gente? Vamos deixar pro próximo. Nós podemos fazer carinho na cabeça do nosso amigo. Nós podemos pegar o cotovelo do meu amigo. Os meus joelhos. Não tem importância nenhuma. Claro, se você não gostar, você tem que pedir para parar. E temos aqui alguns lugares que é bom pensarmos, parar e ver por que está tocando nesse lugar. E que lugar é esse? Nós temos aqui o nosso ombro. Ah, tia, mas o ombro é tão normal. Sim, ele é normal. Mas o ombro, ele fica perto de partes que são muito íntimas. Vocês sabem quais são essas partes? Nós temos palavras, nós temos nomes. E nós denominamos como o nosso mamilo, tá bom? E nossas genitálias. Então, o nosso ombro, ele fica muito pertinho do nosso mamilo. E dependendo, se a pessoa vier com muita sede ao pote, o que ele pode fazer? Opa! Escorregar onde não pode. Viu? Outro lugar que também devemos prestar atenção é a nossa barriguinha. Se você gostar de cosquinha, tá tudo bem. Mas na hora que você quiser parar, você também tem que nos avisar, tá bom? Outro lugar legal, que não é legal de ser tocado, é a nossa coxa. Por que vai ficar passando a mão na nossa coxa? Não tem muita graça. E por último, nós temos aqui onde não pode ser tocado, a não ser que você precise de ajuda do papai, da mamãe, da babá, da sua vovó, que esteja cuidando de você para fazer a higiene. Pois esses lugares só são tocados para isso, somente para isso. Nós não utilizamos mais, ok? Então vamos lá. Não podemos tocar no mamilo. Não podemos no genitália. Então, se um dia alguém tocar e não for para fazer a higiene, você sentir
sente medo, você se sente incomodado, conta para alguém que você confie. Pode ser a mamãe, pode ser o papai, pode ser a professora, pode ser o amiguinho, quem você tiver mais confiança. Então, o que a tia quer ensinar neste momento para você? É que independente da onde a pessoa for tocar, você tem que deixar. E você não pode estar se sentindo mal. Sentiu mal quer dizer que não é legal. Obrigada, gente. Obrigada, Jennifer, por essa aula, mais uma vez. Agora, pessoal, vamos começar com o nosso bate-papo? E vamos lá para a pergunta mais simples. O que é educação sexual para vocês? Pode começar pela Gabriela? Oi, pode sim. Bom, educação sexual, na minha visão, como pedagoga, dentro da escola, ela vem ensinar exatamente isso que a Jennifer acabou de fazer. Ela vem ensinar a respeitar o nosso corpo e respeitar o corpo do outro, né? A conhecer o meu corpo, a entender o que é certo, o que é errado, né? O legal da gente fazer esses bate-papos, quebrando tabu, é exatamente isso. É explicar que a educação sexual, ela não está vinculada ao ensinar a fazer sexo dentro da escola, né? Ela está vinculada a exatamente isso, para que nós, professores, docentes, possamos detectar melhor aonde está acontecendo o problema, que criança que está passando por essa situação, porque hoje, muitas vezes, dentro da escola, é difícil, porque geralmente essas crianças são mais fechadas, são crianças mais, né, retraídas, que já têm uma certa dificuldade de se expressar, né, tanto com os amigos quanto com o professor. Então, assim, eu acho que uma aula de educação sexual, que a criança se sinta ali à vontade e que ela se identifique, né? Aquilo está acontecendo comigo, poxa, é legal falar, porque está todo mundo falando disso, né? Não é uma coisa, um tabu que ninguém fala, ou que só está acontecendo comigo e que eu sou o errado da história. Então, eu acho que o legal da educação sexual é exatamente isso, principalmente focando, né, dentro da escola, que é onde eu atuo, tá? Acho que é isso um pouquinho, falei bastante. Fábio? Sim, só completando o que a Gabriela falou, educação sexual, quando a gente pensa em escola, né? E se a gente for levar lá para a educação infantil, que é uma trajetória que a criança infantil, né? Quando ela é criança, adolescente e a fase adulta. A educação sexual deve acompanhar toda essa fase. Mas o que a gente precisa deixar bem claro, educação sexual obviamente que a gente vai falar de sexo em algum momento, mas não quando ela está na educação infantil, o ato sexual. O que muita gente acha quando a gente vai falar de educação sexual, a gente vai ensinar sexo para uma criança que está na educação infantil. Não é isso. É o que a Jennifer fez brilhantemente, é mostrar que tem um percurso, tem um caminho até a criança entender quais são as fases, o que ela pode, o que ela não pode, né? E caminhar para a fase adulta saudável, uma educação sexual saudável, né? Entendendo como funciona e respeitando as fases. Obrigada, Fábio. Jennifer, aproveitando a introdução maravilhosa da aula que você deu, mais o complemento da Gabriela e do Fábio, que eles explicaram muito bem o que é educação sexual, existe algum caso citável que você identificou a partir do seu conhecimento, ou que uma criança se sentiu mais à vontade para falar, olha, acho que está meio diferente, ou isso já aconteceu comigo, ou que nem tinha até um menininho, um aluninho seu que eu achei engraçado, tia, eu não estava prestando atenção porque eu já estudei isso. Perfeita definição dos meus colegas. Sim, já aconteceu e acontece bastante. Eu acredito que todos que estão presentes na sala de aula já ouviu algum caso. Eu já tive uma situação de uma criança escrever, contando que tem
uma pessoa misteriosa que toca nela. E já, isso assim, criança mesmo. E já tive o caso de um adolescente, né, pré-adolescente, 13 anos, pré-adolescente, de estar conversando com uma pessoa maior de idade e essa pessoa chamar para o ato sexual. E nessa conversa de vai e vem, o rapaz falou uma coisa que ela lembrou de mim. Ele falou que não gostaria de usar o preservativo por incomodar e tal, e que como ela era virgem, ela não iria engravidar. E ela lembrou de uma aula que eu dei, que eu falei que a partir do momento que tenha a menstruação, ela pode engravidar e etc. Ela me ligou, perguntou se podia ir na minha casa. Ela veio, me mostrou a conversa e perguntou, tia, ele tá certo ou eu não te escutei direito? E aí eu pude conversar e reverter essa situação. Então, por conta de uma aula boba, né, para muitas pessoas, porque na minha opinião, acredito que seja importantíssima, assim como português e matemática, evitou uma situação, uma gravidez talvez indesejada, porque ela está conversando, mas ela não tem informação. Ela está conversando, mas ela está sendo induzida. Então, se uma pessoa maior de idade, um homem feito, induz uma criança de 13 anos nessas conversas, o que pode acontecer se ela não tiver a informação correta? Além de muitos outros casos que sempre aparecem que dói um pouco comentar. Obrigada, Jennifer. Maria Vitória, gostaria de fazer algum complemento? Isso que a Jennifer acabou de comentar, porque assim, quando a gente vai ver sobre educação sexual, a gente vê que a educação sexual ela nasce muito como uma prevenção. Né? Na década de 80, fala-se muito na prevenção contra o aumento no número de gravidezes indesejadas e também do HIV. Então, começa a se falar muito da educação sexual como prevenção. E hoje em dia, a gente tem uma visão mais ampla da educação sexual, para contemplar não só a sexualidade de uma forma geral. E a sexualidade, isso que a Jennifer acabou de colocar, é informação. E quando você dá informação, quando você dá educação, você torna aquela criança livre para se defender, né? Então, assim, se eu não dou a informação, se eu nego a informação para essa criança, muito provavelmente, em algum momento, ela vai passar por alguma dificuldade ou ela vai ser enganada, né? Então, assim, por isso que hoje a educação sexual ela é vista pela ONU como uma garantia de direitos humanos, porque eu vou estar garantindo não só a saúde, mas eu vou estar garantindo a liberdade dessa criança, eu vou estar garantindo a informação para essa criança, né? Eu só consigo criar uma sociedade saudável, e aí a sexualidade ela tem várias conotações, ela tem a conotação física, mas ela também tem a conotação sexual, né? A conotação social, desculpe. Nós nos relacionamos e nós temos, as crianças têm, o primeiro namoradinho está na escola, né? As primeiras relações amorosas estão ali na escola, então eu não posso negar isso, né? Então, assim, eu preciso tratar da sexualidade de uma forma ampla, né? E eu preciso que essas crianças, elas cresçam saudáveis. E eu só consigo criar adultos saudáveis, sexualmente saudáveis, para escolher seus parceiros, para ter prazer né, no ato sexual, para saber diferenciar o que é um abuso do que não é, quando eu dou informação, quando eu dou educação. Então, eu acho que isso é muito legal que a Jennifer colocou agora. Um exemplo prático de como a educação sexual ela veio para, de fato, prevenir, sim, graves problemas. O Brasil tem um problema gigantesco de gravidez precoce, mas também para tornar nossas crianças mais saudáveis, mais livres. Obrigada, Maria Vitória, por toda essa explicação e por ter puxado um gancho já do que a gente ia abordar mesmo, que era a parte da ONU. Agora eu vou puxar uma pergunta que eu vou até ler, porque ela é um pouco extensa e um pouquinho complexa. Então, eu peço a todos que prestem um pouquinho de atenção.
Vamos lá. Como diferenciar o ensino tradicional das escolas para um ensino progressista em educação sexual, comprometido com mudanças sociais? Abre parênteses. Para além do ensino sobre o corpo biológico, fisiologia e anatomia, educação sexual trabalha dimensões culturais, afetivas e sociais da sexualidade. Há também abordagem quanto gênero, que impacta diretamente na diminuição da violência doméstica e de gênero nas demais discriminações. Vamos lá, quem quer começar? Posso falar um pouquinho? E aí? Continuando da Maria Vitória, quando ela fala sobre gravidez precoce, só um dado importante, a gente tem 13 milhões de meninas entre 10 e 20 anos, né, grávidas nas últimas 2 décadas. Olha só a quantidade ainda de meninas que muitas vezes não teve esse acompanhamento lá desde a educação infantil, com uma aula como a da Jennifer, por exemplo, que acarretou no número tão grande e assustador que a gente tem hoje em dia. 13 milhões nas últimas 2 décadas é muita coisa, né? De meninas grávidas antes dos 18 anos, né? Tem muitas meninas. E 26% que a gente tem da nossa população brasileira, as meninas casam antes dos 18 anos. Olha só, ainda são crianças casando, né? Talvez seja uma falta de uma educação sexual desde a infância, né? E quando a gente fala sobre essa parte da escola, o que acontece? Infelizmente, nem todo professor tem vontade de falar sobre educação sexual por medo, sobre as represálias, o que a família vai entender. Porque quando você fala de educação... Eu mesmo, quando eu falei que ia participar de uma live de educação sexual, às vezes, nossa, vai falar sobre sexo para criança. Falei, calma, gente, e aí? Vamos retomar, vamos acordar. Olha onde a gente está, né? A gente está... Agora, a gente está vivendo isso mais do que nunca. As pessoas precisam conhecer seus corpos, né? E quando a gente fala, a gente deixa muito tempo sem falar sobre educação sexual e vai lá falar no 5º e no 6º ano. Aí a criança está toda confusa, ela não entende o corpo dela. A gente tem muitos meninos com infecções urinárias por não saber que tem fimose e não foram tratados na época certa, porque não conheciam seu órgão, não sabiam como era. Então, são dados assustadores que a gente tem hoje em dia, que a gente está na hora de mudar isso, né? E a educação sexual na escola, ela não tem que ser separada. Só vai aprender lá no 5º e no 6º ano. É um percurso, não dá para ser assim mais. A gente precisa falar mesmo de forma interdisciplinar, dentro de ciências, dentro de português, traz uma notícia, vamos falar sobre isso, mostra o corpo, e não só, é o social, né? Imagina uma criança, um adolescente que passa ali sem a informação, mudanças no corpo acontecendo, e ele não entende e não tem resposta, né? Imagina essa insegurança, esse medo que essa criança tem, e até mesmo medo de perguntar, porque as pessoas entendem de uma forma errada. Então, está na hora da gente quebrar nessas barreiras e falar naturalmente de uma coisa tão natural que é a nossa sexualidade, né? E que, no momento, a gente vai sentir prazer também, né? Ela faz parte de todo um sistema, mas os órgãos genitais e tudo mais, mas eles também têm uma função de prazer no futuro, não agora, né? E é isso. Eu acho que me estendi um pouquinho, mas é que eu me empolguei. Não, tá tudo bem. Jennifer, eu vi que você queria falar também. Me empolguei no dele, porque eu vi, até me desliguei. Mas em relação à educação sexual, a mesma coisa que o Fábio falou. Eles deixam para falar sobre educação sexual no 5º ano, onde eles já viram na internet alguma coisa, onde eles já escutaram alguma coisa, ou até já passaram por alguma coisa. Nós adultos, erotizamos a educação sexual. Porque quando tem um bebê que tira a fralda e segura a sua vulva, a pessoa, não pode, tira a mão daí. Mas quando esse mesmo bebê acha o pé e põe o pé na boca, todo mundo acha bonitinho. E esquece que ele está conhecendo o próprio corpo, que ele está ali descobrindo que ele tem alguma coisa. Então, o bebê passa, assim, a infância toda de fralda, ele não sabe o que tem ali. Então, quando sai essa fralda, vem aquele alívio, ela põe a mão, ele põe a mão. E nós vemos maldade onde não tem.
É a mesma coisa uma criança de 5 anos. Uma criança de 5 anos que chega na escola e ela não vê maldade no xixi, ela não vê maldade no corpinho dela, ela não entende por que usa um sutiã. Então, o grande tabu é que os professores também não estão preparados abertamente para falar sobre isso. Porque os professores têm medo, os professores não estão tranquilos para falar de um assunto, têm medo das perguntas que vão vir, porque as crianças, elas não têm trava na língua. Então, para ensinar uma educação sexual, você tem que estar tranquilo com a sua sexualidade e entender que a educação sexual envolve muitas coisas. A saúde envolve prevenção, envolve o amor. Porque as crianças sentem amor. E as minhas próprias crianças que eu contei do semáforo, eu estava mostrando para eles um diamante, a planificação de um diamante, e como ele montava e ficava bonito. E eu fiz várias cores. E peguei o azul e o rosa. E aí os meninos pegaram, eu quero azul, as meninas, eu quero rosa. E eu falei assim, eu vou dar o contrário. E eles falaram assim, mas tia, de menino, menina. Eu falei, não. As cores são de todos. O arco-íris não tem um nome, Daniel, Luísa, Joãozinho. O arco-íris não tem nome. Então, nós também não temos que prender as crianças nessa noção de que tudo é sexual, tudo é erotizado. Então, a criança, ela aprende o que ela vê em casa, ela aprende o que ela vê com o professor, porque muitas vezes o pai passa o dia inteiro trabalhando e o único adulto que ele tem é o professor. Se o próprio professor chega e fala assim, vamos separar menino e menina, automaticamente ele é obrigado a se sentir menino ou menina. Se ele nem sabe o que é ser menino ou menina, ele só sabe que ele tem um pênis ou uma vulva. Então, eu me estendi pra caramba. Eu acredito que seja mais ou menos isso a mudança da educação sexual. Obrigada, gente. Maria Vitória. Aproveitando o gancho, já que a Jennifer deixou, é justamente isso. A gente passa de uma educação mais tradicional, né, que trata a educação sexual nas aulas de biologia. Aí a criança aprende fisiologia, um pouco da anatomia, vê lá os órgãos. Mas a gente não pode esquecer que a educação sexual tem essas outras conotações, né? Tem uma conotação do amor, tem a conotação social. E aí eu acho que é muito importante a gente falar também das questões, muita gente não sabe, né, a diferença entre sexo, sexualidade e gênero. Sexo é o sexo biológico lá, o feminino e o masculino. Sexualidade, que é o que a gente está tratando mais a fundo aqui, é o desejo sexual, é por quem você se sente atraído. E o gênero é uma construção social, então, assim, tradicionalmente nós temos aí o gênero binário, né, que é o feminino e o masculino, o menino e a menina, né? Mas aí a gente vê que nem todas as crianças se encaixam ali. E quando a gente começa a trazer também essa abordagem para dentro da educação sexual, a gente começa a quebrar algumas barreiras daquela criança que se sente atraída, daquela menina que se sente atraída por outra menina, ou do menino que se sente atraído por outro menino. E aí ele pode trazer essa questão e não se sentir desconfortável porque ele não cabe naquele padrão, mas porque ele tem na escola um lugar que ele pode trazer a dúvida dele e falar, tia, mas eu sou assim, né? E assim, particularmente falando das questões de gênero, é comprovado que quando você trabalha com questões de gênero, padrões de gênero, né? E aí eu tô falando, a mulher dentro da sociedade, é esperado que a mulher seja a bela recatada do lar, né? Que ela seja comportada. A mulher, ela ocupa mais os papéis de casa, né? Então, assim, quando a gente começa... E o homem é aquela pessoa que vai, que trabalha, o homem é o que traz o sustento para casa, é o que banca a casa, e não é assim, né? Então, quando a gente começa a tratar disso também, a gente vê que isso tem um impacto direto na queda da violência doméstica, né? Então, assim, a violência dentro de casa, e isso impacta diretamente numa sociedade mais saudável. Eu que lido diretamente com violência doméstica, eu vejo o quanto um lar violento, um lar onde você tem um pai que bate na mãe, isso é extremamente violento para a criança. Aquela criança, ela vai ter algum problema, e é normal que tenha, né? Porque quem consegue crescer saudável vendo o pai bater na mãe, né? Então, assim, eu acho que a gente trazer essa discussão mais ampla, a gente precisa trazer isso
para dentro do nosso contexto. O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres em crimes de ódio, o feminicídio. Então, quando a gente começa a tratar com as crianças que, olha, ser homem é legal, mas não é ser agressivo, não é bater na mulher, entendeu? Isso está tudo envolvido nessa questão. Não é porque você nasceu com um piruzinho que você precisa sair sendo homem e você não pode chorar, né? Porque isso também traz traumas para essa criança. Então, assim, eu acho que é nesse sentido de trazer educação sexual como um comprometimento social, de você se comprometer com mudanças na nossa sociedade que são problemas gravíssimos, são problemas estruturais e que essa mudança tem que começar da base. Obrigada, Maria Vitória. Como a Jennifer e a Maria Vitória falaram, ensinar as crianças desde cedo sobre educação sexual, elas também evitam que as crianças reproduzam machismo e também a masculinidade tóxica, que ela também afeta diretamente os meninos, né? Com isso, levando em conta todos esses argumentos que a educação sexual deve começar bem cedo, Gabriela, eu gostaria de saber de você, a partir de todo esse cenário, qual seria uma abordagem interdisciplinar ideal da educação sexual nas escolas? Aí, quando eu falo em abordagem interdisciplinar, entra com conteúdo que vem sendo discutido a partir de uma sequência lógica. No caso de consenso, prevenção e depois as atividades sexuais, ou as atividades sexuais e depois a prevenção. Deve ser tudo igual para todo mundo, tipo, já ensina lá para crianças de 4 anos como é que faz as coisas, ou não, tipo, cada série vai engatinhando os assuntos, assim. Olha, claro que a abordagem que nós vamos ter lá na educação infantil não vai ser a mesma abordagem que nós vamos ter lá no Fundamental 2, né, por exemplo. Na educação infantil, eu tenho até uma dica, assim, para alguns pais que tenham interesse aí, que são alguns livros que abordam de forma bem lúdica essa temática, né? Que é o Pipo e a Fifi, Não Me Toca, Seu Boboca, e Meu Corpo é Especial. São 3 livros, assim, que eu acho fundamental para abordar esse tema dentro da educação infantil, de uma forma leve, que a criança entenda, de uma forma lúdica. E aí, claro, né, a gente vai caminhando aí para o fundamental. E assim, eu queria pontuar que tudo isso que nós temos falado, né, da educação sexual dentro da escola, e que ela deve existir, ela deve acontecer, mas primeiro de tudo a gente precisa mudar a nossa sociedade, né? Primeiro de tudo nós precisamos mudar a comunidade, que hoje isso é um tema muito difícil de ser tratado dentro da escola, mesmo de forma que às vezes hoje nós não temos educação sexual, mas ali no 5º ano, no 6º ano, nós já começamos a trabalhar o corpo humano, né? E dentro do corpo humano tem as genitálias. E até com isso nós temos problemas hoje dentro da escola de pais que falam: meu filho não tem que aprender sobre isso ainda, meu filho é muito criança, não precisa abordar isso com ele. Até a gente estava discutindo esses dias na escola sobre isso, sobre essa temática, o quão importante né? Partindo do princípio, o tema surgiu a partir da menina, né, que foi abusada, acabou engravidando, e a gente, poxa, o quanto isso é importante, o quanto a criança precisa ter essa liberdade de se expressar, de falar. E nós, muitas vezes, nós docentes, somos a única válvula de escape. Eu até estava conversando com a Maria Vitória esses dias sobre isso, né? Que esse período de pandemia está sendo muito difícil, porque nós temos que pensar no quadro que nós vamos encontrar o ano que vem dentro das escolas. Porque essas crianças estão dentro de casa com os abusadores, né? Vivendo um período de quarentena, sem refúgio nenhum.
Então, assim, qual vai ser o quadro? Como a escola, como nós, docentes, vamos abordar isso hoje? Então, hoje, a educação sexual, ela é mais do que importante, ela é fundamental, né? A gente precisa acolher essa criança. O ano que vem vai ter defasagem pedagógica, mas além da defasagem pedagógica, o quão abalado psicologicamente a gente não vai receber essas crianças, né? Então, assim, só para terminar, isso tem que ser gradativo. Claro que eu não vou abordar com uma criança pequena sobre a sexualidade em si, como eu vou, né, ter um papo mais aberto ali com o Fundamental 2, que já tem aí o que é Maria Vitória, o primeiro namoradinho, já tem os interesses, né, que tem que ser falado, né? Eu já vi cada coisa, eu fiquei sabendo de cada coisa dentro da escola que eu falo, gente, e isso, assim, ainda é um tabu, né? Essas crianças estão à frente, as perguntas que elas têm, os questionamentos que essas crianças têm, elas precisam ser supridas, né? Porque se elas não forem supridas por quem? Por nós, docentes, pelos pais, elas vão ser supridas no mundo, né? De forma errada. Então, assim, nós precisamos ser as pessoas que orientam, as pessoas que advertem, olha, a prevenção tá aí, tá? Se cuidem, doenças, elas são transmitidas, e elas não acontecem só na grama do vizinho, ela acontece dentro de casa. A gravidez, ela é real. E, assim, trabalhar de forma que a criança, que principalmente o adolescente, ele entenda que ele tem o direito de escolher o seu ato, né? O que ele vai estar fazendo, mas que ele consiga fazer isso de forma saudável, de forma que ele conheça as prevenções, que ele não deixe ninguém... Ai, mas olha, por amor, você não tira a camisinha? Não tiro, nem por amor, entendeu? Então, assim, isso tem que ser falado, porque o ensino médio hoje, é o que o Fábio falou, quantas meninas você não chega dentro da escola pública hoje no ensino médio e aquelas barrigas enormes. O ano passado eu dava aula numa escola que tinha uma menina de 12 anos grávida, sabe? E assim, o diálogo que ela tinha era porque ela queria estar grávida, porque ela ia segurar o rapaz. Então, assim, não, você não vai segurar o rapaz. Não assim. Então, eu acho que nós precisamos falar, né? E quebrar o tabu, principalmente social, com as famílias, né? Fazer um trabalho conjunto, escola e família. Vamos andar juntos. É isso, falei muito de novo. Obrigada, Gabriela. Você quer falar alguma coisa, Maria Vitória? Ou você estava apoiando só? Não, só para complementar, um dia desse eu atendi uma mãe que estava muito preocupada, né? Porque a filha dela tinha já, acho que 11, 12 anos, e ela pegou o celular da filha e a filha estava trocando mensagem com rapazes mais velhos, num nível assim que a mãe ficou horrorizada, porque como que a minha filha, a minha criança, está trocando mensagens desse nível com rapazes mais velhos? E aí uma das perguntas que eu fiz para ela foi: você conversa sobre sexualidade com a sua filha, né? E ela falou, não, porque a minha filha é uma criança. E eu vejo muito isso, assim, quando a gente fala de não ter educação sexual na escola, muitas vezes se fala que essa educação sexual ela vai ser feita em casa. E eu acho que isso também é um grande problema, porque muitas vezes as crianças não recebem essa educação sexual em casa, né? E aí, assim, ela fica à deriva do mundo ensinar, como a Gabi disse, né? Então, assim, eu acho que unir a escola, né, como diz o ECA, a criança, o adolescente, ele é uma preocupação do Estado, ele é uma preocupação da família, é uma preocupação da comunidade. E na comunidade se pressupõe aí os espaços mais próximos dessa criança, e a escola é um deles, né? Então, assim, você trazer educação sexual, muitas vezes, é trazer também esses pais para dentro desse debate, para facilitar, porque não é fácil também para os pais tratarem sobre sexo com os filhos, sobre sexualidade. Então, acho que é muito importante também que os pais não vejam a escola como uma barreira, mas como um aliado. Sim, que nem você falou, Maria Vitória, às vezes, do caso
adolescente que estava trocando mensagens com um rapaz mais velho, às vezes a própria criança, ela não tem noção daquilo que ela está falando. Na verdade, ela fala, mas ela não sabe a proporção daquilo que ela está falando. Segundo os dados do Educamundo, as crianças mais vulneráveis à violência sexual possuem entre 1 e 5 anos de idade. E entre os adolescentes, a maior faixa ocorre entre 10 e 14 anos de idade. E agora vamos às porcentagens. O gênero feminino é o que mais sofre as agressões, sendo que 74% das crianças e 92% dos adolescentes que sofrem o abuso sexual são meninas. E a gente, quando fala de educação sexual, para ensinar as crianças sobre os corpos delas, sobre tudo, né? Sobre entender os desejos e o que acontece ali dentro, para elas não ficarem desesperadas, isso também evita que algumas crianças elas não se deparem com o que eu vou chamar de predadores, que são pessoas mais velhas, que o famoso ou a famosa pessoa que vai na frente da porta da escola de ensino fundamental de carro buscar a namorada ou namorado, que a gente já vê que é uma situação totalmente errada. Mas ela é muito madura para a idade dela. A gente tem que ensinar a educação sexual para essas crianças, para elas serem tão maduras a ponto de falar assim, eu sou madura o suficiente para saber que você é um doido. Sai da minha frente. E agora, puxando um gancho aqui, essa pergunta eu vou redirecionar à professora Jennifer e ao professor Fábio, e ela diz o seguinte: a maior crítica daqueles que se opõem à educação sexual, e vale lembrar que a maioria das pessoas que se opõem à educação sexual são por 2 motivos: desconhecimento e mau-caratismo. Nas escolas, se refere a uma possível erotização da infância. Como vocês, na qualidade de educadores, vivenciam isso? Na prática, a escola contribuiria mesmo para essa erotização ou para a desconstrução de uma erotização trazida de casa, comunidade e meios de comunicação? Porque os meios de comunicação também são bem perigosos nesse período. Um exemplo de erotização infantil que a gente pode ver, que foi bem famoso um tempo atrás, foi a MC Melody. E é bem problemático, porque as crianças elas são esponjas praticamente. Elas querem reproduzir tudo ali o que elas veem. O que vocês acham disso? Vamos começar pela Jennifer? Foi, como eu tinha dito antes, né? A sociedade erotiza, assim, extremamente. É muito complicado falar sobre sexualidade. Eu atuo em um centro particular, então eu que cuido do que eu irei passar, então é mais fácil, né? Eu não tenho, no caso, a diretoria ali em cima de mim, eu sou a diretoria, e os pais que me conhecem, que começam a colocar as crianças, eles já sabem que eu sempre vou conversar sobre isso. E outra, eu sempre converso com eles também. Eu entro em contato, eu converso, quando eu vejo algo estranho, algo diferente, eu pergunto se eles já conversaram sobre sexualidade com seus filhos. E se não, por quê? É muito cedo. Lógico que não. Eu tenho uma filha de 1 ano e 7 meses e eu já pratico educação sexual com ela. A minha filha não deixa ninguém trocar a fralda dela. Ela não deixa. E no dia que ela não deixa eu trocar também, eu aceito. Porque eu ensinei a ela, desde que ela nasceu, eu troco ela e eu falo assim, amor, a mamãe tá trocando, eu posso te higienizar? Amor, tô limpando, não machuca, não dói. E ela sabe. No dia que ela tá irritada, ela segura, ela tira a fralda sozinha, joga no lixo e não deixa limpar ela. Entra pro banheiro, porque ela quer se limpar. É lógico que eu tenho que estar ali de olho para não ter uma infecção, não ter nada, mas ela sabe que ela tem o poder de dizer não. A Antonella tem 1 ano e 7 meses e ela escolhe as roupas dela. Você está criando uma criança totalmente dependente, sabe o quê? Sim.
Sim, porque nós não estamos presentes todos os dias, todas as horas com os nossos filhos. Então, do mesmo jeito que nós estamos aqui protegendo as crianças dentro da escola, existem pessoas ruins dentro da escola também. Se as crianças ficam a metade do seu dia dentro de uma escola, por isso que nós somos o Porto Seguro, e essas pessoas que buscam seu filho na escola de carro? E o coleguinha que é repetente, que está no fundamental, mas não deveria estar, que mostra vídeos pornográficos para as crianças? Isso é uma forma de abuso. Existe o abuso psicológico, o abuso físico, o abuso visual. As pessoas esquecem, as pessoas só sabem que é abuso quando tem um estupro, quando tem uma gravidez. O abuso chega no momento que te incomoda. Chega no momento que te deixa sem graça, que te deixa com medo. A criança, ela se afasta ou cria uma dependência. Existem dois extremos. Ou a criança cria uma dependência tão grande daquela pessoa que nunca mais larga, ou simplesmente tem medo de qualquer toque. A maioria das vezes, uma criança que já foi abusada, quando você chega para abraçar, eu, por exemplo, sou muito carinhosa com meus alunos, a criança se retrai. Você sabe que ali não é normal mais um carinho. Sabe que ali teve um carinho que machucou. Então, os pais têm que agir junto com a escola. E é possível ensinar a educação sexual desde que nasce. Porque eles não nascem já com um pênis e uma vulva? Eles não nascem com o seu sexo? Então, por que não mostrar para eles o que é? Por que não deixar eles tocarem? Eles veem o que é aquilo? Então, eu acredito que seja muito difícil colocar só para a escola, né? Sendo que eu, por exemplo, não estou num colégio público, num colégio particular, numa instituição grande, mas tem a diretoria, tem os pais, todos em cima daquele professor. Então, como que aquele professor vai ensinar uma coisa que ele não é permitido dentro daquela escola? Quando uma escola, por exemplo, já é uma escola religiosa, que não deixa falar sobre isso, ou quando a escola é antiquada, que o professor também não pode falar. Então, a gente põe o peso no professor e esquece que existe uma linha gigantesca atrás dele, uma teia enorme. Então, é muita loucura, muita coisa para falar em pouco tempo. E aí, Fábio, o que você pode complementar, acrescentar Sim. na sua experiência? É muito triste o que a gente, como as pessoas veem, né, quando a gente fala de educação sexual. É informação e não erotização, né? É muito triste a gente perder crianças, a gente perder fases, perder desenvolvimento, perder entendimento do próprio corpo pela falta de informação. De achar que falar sobre o que a gente é, o que a gente tem, do nosso desenvolvimento, é errado. Não é errado. Eu nasci com isso, faz parte da minha vida, faz parte do meu corpo. E ele tem uma função em cada etapa da minha vida, né? Seja lá quando a criança nasce, né? Que ela vai descobrindo o que o seu corpo tem, e quando ela vai desenvolvendo, ela entende que além, né? Talvez quando a criança ainda é bebê, ela não entende qual a função do pênis, mas ela vai saber em algum momento e ela vai ter dúvida. Qual a função desse órgão no meu corpo? E aí eu não vou poder ajudar essa criança a entender qual é a função desse órgão, né? Não ensinar, igual eu falei, eu volto nessa tecla, a falar sobre como a criança deve fazer sexo lá na educação infantil. São fases, né? É uma coisa de cada vez. E se a gente tem uma educação sexual saudável desde a pré-escola, a gente vai ter adultos e vamos ter adolescentes, no caso, emancipados com a sua vida e entendendo da sua vida sexual, que é normal, que ela deve ter um cuidado especial, porque igual a gente fala sobre o abuso, aí a gente fala, mas tem informação. Gente, falta informação sim. Se uma criança que acha que com 14 anos é legal engravidar porque foi uma escolha minha, como que não falta informação?
falta informação, ela não foi informada no momento certo, ela não entendeu que com a gravidez aos 14 anos, ela poderia desenvolver infecções, ela poderia perder a vida, né, por algum problema, porque o corpo não está preparado para isso ainda. Então, falta informação. E não é só o papel do professor, é uma parceria. E eu acho que, aos poucos, a gente tem que mostrar isso para os pais, sabe? Conscientizar mesmo, numa reunião de pais, talvez não falar, não precisa usar, talvez, que a gente fala, educação sexual, os pais já estavam, os olhos desse tamanho, né? Meu Deus, vai falar sobre sexo. Mas falar sobre o cuidado, né? Sobre o respeito. Começa lá pela história da Araceli, a menina lá que foi abusada, que tem o Dia Mundial de Combate ao Abuso sexual, né, e a violência, né, que é o 18 de maio. Use essa data para trazer a importância de se conscientizar a criança do que pode e do que não pode, como a aula da Jennifer. Eu fiquei encantado com essa aula. Vou pedir até permissão. Ai, mas educação infantil, eu acho que essa aula cabe até para crianças que estão aí nas primeiras fases do Fundamental 1, primeiro, segundo ano, terceiro ano. Tem crianças que são muito ainda infantis, que elas não têm uma visão aguçada. Tem crianças de 6 anos. 6 anos, olha que legal, né? E eu acho que 7, 8 anos, porque como a gente tem crianças que são muito aguçadas e prestam atenção em tudo, tem crianças que são mais na dela, quietinhas, que não percebem, né? Que não tem essa informação de fora. Então, como é importante trabalhar isso? E trazer isso para o pai, né? Para a família e para a escola, se tornar algo natural, como deve ser. Gente, eu vi que vocês abordaram bastante o fato dos pais, dos tutores, na verdade, não saberem lidar com a abordagem sexual das crianças. Quando eu falo abordagem sexual das crianças, no caso das crianças começarem a se descobrir. Por exemplo, por que o de menina é diferente do de menino? Então, eu quero sugerir uma brincadeira bem rápida para gente, de 5 minutinhos. Vai ser um estilo ping-pong. As respostas não precisam ser muito elaboradas. Quero respostas rápidas. No caso, vocês seriam os pais. Eu vou ser a criança e eu vou fazer perguntas tenebrosas para vocês. Porque o que acontece? Os pais... virou uma tradição, na verdade. Os pais não falam de sexualidade com as crianças porque provavelmente os pais deles não falaram de sexualidade com eles, que os pais não falaram com eles e foi virando uma cadeia e nunca mais parou. Mas é necessário. É muito melhor você criar um ambiente seguro para o seu filho, você ser um ambiente seguro para o seu filho, para ele tirar as dúvidas com você, do que ele aprender num site adulto, do que ele aprender na rua. Então, a gente pode começar? Então, eu vou pedir para todo mundo tirar o mudo. E eu vou começar com uma fácil. Eu sou uma criança que se identifica com um menino. Por que eu tenho pipi? Porque você tem pipi? Porque você é um menino por dentro, você tem os órgãos de menino. E eu sou uma menina, a mamãe é uma menina. E eu tenho perereca. É diferente. Mas tá tudo bem, nós somos iguais do mesmo jeito. A única diferença é que eu tenho perereca e a mamãe pode engravidar. Por isso que você saiu de dentro da barriga da mamãe. E você tem o peru. Você um dia vai ter um filho, mas você não vai engravidar por conta disso. Legal. Agora... Bom, eu falaria assim. Na verdade, eu falo assim com minha filha. A gente dá uma travada, né? Nossa, eu não tenho filho. Eu fiquei assim... Outra pergunta. Agora vamos imaginar que eu sou uma criança que me identifico como uma menina. E aí a criança chegou na praia e ela tirou a blusa e ficou só com a parte de baixo do biquíni. Aí chegou o pai e a mãe correndo, não, você tem que ficar com a parte de cima do biquíni. Aí a criança vira, ué mãe, mas antes eu ficava sem, por que agora eu tenho que ficar como?
Eu iria por essa linha da Gabi, de falar para ela, filha, essa parte aqui de cima é uma parte no seu corpinho que se um dia você engravidar, ela vai encher de leite para você dar de comida para o seu neném, igual a mamãe dá para você. Mas você não precisa ter vergonha, você não precisa esconder, não tem nada de errado com essa parte. E, inclusive, é uma parte tão sua e vai ser tão do seu filho, se você tiver um filho, que você não tem que deixar ninguém tocar. Mas por que meu irmão Miguel não usa? Primeiramente, eu tenho uma menina. Eu falaria para ela, como eu já falo, porque a minha filha odeia roupa, ela tem alergia ao suor e ela arranca roupa na minha escola. Isso acontece. Então, eu falo com ela que nós devemos cuidar do nosso corpo e amar tanto ele, que devemos guardar ele. Tanto os meninos quanto as meninas, dentro da escola, não tiram a blusa, nem o menino, nem a menina. Então, nós temos lugares adequados para tirar a blusa. E neste momento, este lugar, a praia, não é um lugar adequado. Tá vendo todas as meninas com biquíni? Por que você vai tirar? Agora eu sou um pré-adolescente. O que é masturbação? É o ato de quando você pega o seu pênis e você faz a movimentação. Quando você faz isso, você sente prazer e você ejacula. Eu falaria também que é um momento em que o corpo pede que ele sinta prazer e é um ato único e dele, onde ele vai sentir prazer sozinho e respeitando o próprio corpo, né? E o momento dele. E eu diria mais, eu diria que é o momento dele, então ele tem que fazer isso num cantinho apropriado, que não é legal ele fazer na frente das outras pessoas, porque as outras pessoas podem não querer sentir aquele prazer, então é uma coisa dele. Só retomando a pergunta, você falou em um espaço público, na frente das pessoas? Não. Não, eu perguntei se as meninas fazem. Não, eu só falei para complementar, né? Tô falando que é natural fazer em público, não? Não foi isso, Fabinho, mas só para ele saber que tem que fazer isso num lugar, né? Sim, reservado, isso. Né? Reservado. Sim. Agora eu sou uma criança, de novo, mais ou menos uns 4 anos. Tio, eu tive um pesadelo. Fui dormir na cama com os meus pais. Mas eu não sei o que aconteceu, que eu acho que meu pai estava batendo na minha mãe. Eles faziam alguns barulhos diferentes. O que estava acontecendo? Filha, vamos conversar. O que você presenciou não deveria ter presenciado. Primeiramente, porque você ainda é muito nova para esse assunto. Mas como você presenciou, eu estou aqui para tirar todas as suas dúvidas. Esse momento era um momento que a sua mãe e o seu pai reproduzem. Esse momento é um momento único e foi por conta disso que você também nasceu. As coisas ficam tão intensas que às vezes eles soltam grunhidos. Igual quando você faz o gol e você faz assim, gol! Ou quando você corre atrás da sua boneca e você fala assim, yupi! A sua mãe estava feliz e nesse momento ela soltou um grunhido. E foi por conta disso. O seu pai jamais bateria na sua mãe. Então, primeiramente, eu quero te pedir desculpa por você ter tido essa situação tão chata e difícil para você nesse momento. Você tem dúvidas sobre isso? A tia te explica. Depois eu ligaria para os pais e falaria que foi um abuso contra a criança que eles fizeram, né? Porque isso é um abuso. Já deixaria o conselho tutelar em alerta. Essa história, na verdade, eu vi que aconteceu, que foi uma criança que ela falou para uma professora que aconteceu, que ela presenciou isso, e aí os pais foram chamados na escola, e a justificativa dos pais, eles ficaram totalmente chocados, mas a justificativa foi, a gente achou que ele estava dormindo.
E aí a professora instruiu, né? Tipo, mesmo que vocês achem que a criança esteja dormindo, com a criança no mesmo ambiente que você, não é para você fazer sexo. Não faça. Do nosso cérebro mesmo, gente, é comprovado que quando a gente está dormindo, todas as informações que a gente escuta vai direto para o nosso subconsciente. Então, mesmo que ela esteja dormindo, ela vai escutar aquilo e ela pode realmente sonhar sem entender. E ela cria um conflito nela mesma sem entender o que é aquilo. Portanto, toda vez que a minha filha dorme, que ela cai no sono profundo, eu chego perto do ouvidinho esquerdo, que diz que é mais fácil conduzir, e eu falo para ela: você é importante, você é esperta, você é capaz, você é inteligente, para que ao invés de criar essa situação de conflito, criar uma situação de paz. Então, se isso funciona de forma boa, não vai funcionar na situação ruim. Então, primeiramente, tem um cômodo na casa, cara, vai para a cozinha, um banheiro. Só tem um quarto, vai para o banheiro. A criança tem o quarto dela, quando ela dorme, leva ela para o quarto dela. Não é uma situação que você deveria estar fazendo com seu filho do lado. Se você se sente tranquilo, você sente, assim, tá, gente, minha opinião. Como é que a pessoa sente prazer com a criança do teu lado? Tipo assim, eu só fico imaginando, meu Deus do céu, se a mão dela escorregar sem querer que pegar em mim. Deus me livre. Nossa. A gente fala tanto de respeito, né? A gente precisa respeitar esse direito da criança não passar por isso. Então, eu acho que é isso, gente. Vocês querem fazer mais algum comentário, alguma consideração final? Agora vocês têm o tempo para vocês. Eu quero. Pode falar. Pode falar, Gabi. Primeiramente, eu quero agradecer de novo ao convite. Achei muito legal o nosso bate-papo. E eu queria falar finalizar, né, um pouco que ficou perdida a minha ideia, o quão importante é a educação sexual dentro de qualquer espaço, né? Isso ser uma fala aberta, a gente poder falar do nosso próprio corpo. Eu acho que isso, sendo feito desde pequeno, principalmente para nós, mulheres, que além né, mais do que os meninos, somos mais tabu ainda, né? Os meninos têm aquela coisa, né, de garanhão, de pegador, e a mulher, desde criança, é ensinada que não pode, que é feio. Então, assim, eu acho que se isso for trabalhado desde pequeno, principalmente com as meninas, quando as meninas fortes e decididas, donas do seu próprio corpo, nós não vamos ter lá na frente, né? Então, assim, isso eu acho o mais importante da educação sexual, para que a gente possa deixar essas crianças, esses jovens, donos de si. Eu escolho o que é meu e o que não é, o que eu quero e o que eu não quero. Então, porque muitas vezes, principalmente as adolescentes, são induzidas, né, algumas coisas que elas não querem ou que elas não se sintam confortáveis. Eu falo isso mesmo por experiência própria, né? Então, assim, o quanto eu não tive que evoluir e aprender, às vezes, meio que na base do sozinha, para chegar hoje na ideia formada que eu tenho sobre isso, né? E o que eu quero para minha filha e para os meus alunos. Então, assim, que todos possam ter isso, que todas as crianças possam ter esse embasamento desde cedo, para que lá na frente elas sejam donas do seu próprio eu, do seu próprio corpo. É isso. Obrigada, Gabriela. Alguém mais quer fazer uma consideração final? Eu gostaria de agradecer muito o convite. Eu acho incrível a gente falar sobre isso, né? Eu sou uma pessoa que adora falar sobre coisas que são difíceis, porque é tão importante e poucas pessoas se colocam para falar sobre isso por realmente terem medo do retorno, né? E quando a gente fala de educação sexual envolve tantas coisas, é respeito, né? É ajudar nas inseguranças, é empoderamento feminino, é falar sobre o aborto, é sobre o abuso, né? Então, educação sexual é informação, é cuidado, é empatia, é respeito e não erotização. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Mavi? Maria Vitória? Eu acho que retomando o que eu falei lá no início, eu acredito muito no poder da educação em tudo, mas eu acho que especificamente nessa área de educação sexual,
a informação ela vem como um meio assim de você criar uma sociedade de fato saudável, sabe? Crianças saudáveis, crianças que conheçam seu próprio corpo, que saibam se impor, que saibam identificar um abuso, crianças que não sejam, que não perpetuem preconceitos, né? Não perpetuem violências. Então eu acho que assim uma mudança realmente na base e aí unindo forças, né? Do Estado, de uma escola, dos pais. E eu acho que quando a gente vê que existe uma dificuldade, né? Eu não tive educação sexual na escola, então a primeira pergunta que você fez, eu dei uma travada mesmo, achei muito legal a Gabriela, a Jennifer já tem mais essa, né? O Fábio, eles foram muito melhores, eu fiquei meio assim, então é difícil, mas a gente precisa unir forças, né? A gente precisa unir forças para que a gente crie uma sociedade de fato saudável, né? Então, acho que é isso. Obrigada pela participação, obrigada aí por mais esse debate. Obrigada. Jennifer? Eu costumo falar, todas as lives que eu tenho feito ultimamente, é que o pequeno ato de amor gera uma corrente sem fim. Então, mesmo que você acredite que o que você está fazendo aqui não vai influenciar apenas uma pessoa, dessa pessoa pode influenciar duas, e assim vai adiante. Então, eu queria só ensinar meus 6 alunos que estavam aqui e decidi filmar para mostrar para os meus alunos online. E olha quantas pessoas alcançaram. Então, não foi intencional, mas gerou uma corrente do bem. Então, é o que eu queria deixar para todo mundo. Mesmo que você acredite que é pouco que você está fazendo, faça, porque para aquela pessoa pode ser tudo. Obrigada, pessoal. Só mais um lembrete para quem está assistindo. Educação sexual não é o inimigo. O inimigo é aquela pessoa que abusa das nossas crianças. Um beijo para todos. Boa noite. Boa sexta-feira para todo mundo. Sextou, pessoal. Tchau. Tchau, Tchau. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, obrigada. Obrigada.